Eu acho que vou ter que gravar tudo de novo. Oi pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre Renascimento. Então, antes de eu explicar Renascimento, eu queria explicar um pouquinho do humanismo, que é a base desse Renascimento. Bom, o que constitui o humanismo? O humanismo, na realidade, era um conjunto de ideias sobre educação e cultura que privilegiavam o ensino das matérias humanísticas, as matérias teológicas. O que são essas matérias humanísticas, Ana? Filosofia, moral, retórica, gramática, poesia, história, latim, grego, tudo aquilo que era herança cultural greco-romana. E o humanismo se baseava muito nas obras da cultura greco-romana, aquilo que eles consideravam e que a gente chama de antiguidade clássica. Para eles, a antiguidade clássica era o apogeu da sociedade e eles queriam retornar para aquilo. Por isso, o Renascimento. E por que não privilegiar as matérias teológicas? Bom, as matérias teológicas, elas eram ligadas à igreja, né? De teologia. E como a igreja tinha um monopólio de conhecimento naquela época, o humanismo acaba sendo uma oposição a todo aquele conhecimento que a igreja tenta manter. Enfim, estou aqui falando desse conflito entre a igreja e o humanismo, né, em geral. Mas, na realidade, o humanismo e o Renascimento em si não tem esse distanciamento da igreja. Até porque quando a gente olha muitas obras de arte são relatando momentos da Bíblia. Muitos dos pesquisadores que pesquisavam astrologia buscavam entender melhor o universo que foi criado por Deus. Enfim, num desses pesquisadores que buscavam entender a origem do universo e tudo mais, surgiu, né, um pensamento que dominou um pouco a época e veio dominando depois, nas épocas seguintes, que se contradizia com o pensamento da época. Na época a gente tinha o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Bom, o teocentrismo era que Deus estava no centro de tudo. E sem ele não existiria nada. Já o antropocentrismo, o ser humano estava como centro do universo. Mas não no sentido egoísta e anticristão. Ele estava no centro do universo porque ele era fruto do Criador Divino e era o único dotado de razão e criatividade para conseguir achar o seu lugar dentro desse universo e poder se evoluir dentro desse lugar. Ele não era como o resto das criações, que eram fixas. Ele poderia evoluir. E quando eu falo do uso da razão, é outra coisa que ficou muito marcada no período do Renascimento. Era uma característica principal do humanismo. O racionalismo. O uso da razão para aprender as coisas, para justificar as coisas, e para entender mesmo o universo em geral. Bom, eu falei mais ou menos sobre esse humanismo, mas eu não disse onde ele começou, ou onde, né, começou a ter relatos desse tipo de pensamento. Bom, se até agora eu falei muito sobre França, Inglaterra, Portugal e Espanha, eu volto a falar da Itália. Porque foram nas cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença que começou esse movimento humanista. Por quê, né, essas cidades? Bom, essas cidades, elas participavam do comércio que cortava, né, a Europa e ligava ao Oriente. Ou seja, elas estavam sendo ponte entre culturas muito diferentes. Então nessas cidades tinha
acúmulo de pessoas, acúmulo de dinheiro, trocas de ideias, transporte de ideias até de um lado para o outro. Então era muito fácil num ambiente como esse, de bastante troca e de situação financeira estável, essas ideias virem a surgir. Até porque nessas cidades, como eu falei anteriormente, as cidades começaram a ter um grupo dominante diferente do que era na Idade Média. Na Idade Média a gente tinha como grupo dominante os nobres e os senhores feudais. Eles continuam ali, mas a gente vê surgir aquilo que eu falei, aquela classe burguesa, muitas aspas, porque, né, consciência de classe eles não tinham ainda, nessas cidades. Além disso, como eu falei, dentro das cidades também tinham as universidades, outro lugar de troca de ideias. Acredita-se que essas ideias que eu comecei a falar de antropocentrismo, racionalismo, começaram a surgir dentro das universidades. E para terminar, justificar essas cidades, a proximidade com os locais de referência à cultura. Era próximo à Grécia, era próximo a Roma, já que né, as referências eram o Império Romano, Roma, seu geral, e a Grécia. Então, a proximidade com as culturas dava a oportunidade das pessoas irem observar as ruínas do Império Romano, observar dentro, né, das bibliotecas da época materiais escritos, documentos, o que possibilitaria a eles esse retorno à antiguidade, mas um retorno melhorado. Outra coisa que aconteceu nesse período do Renascimento e que ajudou muito a melhorar a difusão de ideias, o surgimento da imprensa. Não a imprensa no jornal que a gente considera hoje, mas de imprimir as coisas. Eles tinham uma maquinazinha que eles colocavam as letras em ordem e eles prensavam no papel, que chegou na Europa a partir dessas cidades italianas. Acho que lá pro século XI, não sei, por aí. Foi no finalzinho do século X, início do XI. E a criação desse mecanismo, né, da imprensa foi um facilitador, porque ajudou e muito a pessoas que queriam reproduzir suas ideias e difundir suas ideias. Bastava imprimir essas coisas ou fazer uma cópia razoável de seus livros e ir levando e distribuindo. Antes isso era feito manualmente nos mosteiros. Então agora você não precisa dos mosteiros, você consegue achar lugares específicos para fazer isso. Enfim, agora eu volto ao termo renascimento. Bom, por que renascimento? É para fazer uma oposição àquilo que eles passaram a chamar de Idade das Trevas. Outro nome para a Idade Média, mas um nome pejorativo. Por que Idade das Trevas? Bom, nesse período, os estudiosos acreditam que foi um período nulo de produção cultural. Apesar de surgir a arte gótica, você não vê escrita, você não vê valorização da educação, tudo isso estava no monopólio da igreja. E antes, né, no período da Antiguidade Clássica, a educação era mais difundida, não estava na mão da igreja. Então, o renascimento é renascer culturalmente após esse período nulo de produção e desaparecimento dessa cultura antiga tão valorizada por eles. Enfim, para continuar, eu tô aqui falando sobre o uso da cultura antiga, nesses pensamentos novos que vem surgindo, beleza. Mas como isso chegou ao ambiente político, né? Como isso chegou para os reis, para os príncipes, para os imperadores? Bom, eu posso citar aqui o maior exemplo de autor focado para essas pessoas, que é o Maquiavel. Bom, Maquiavel escreveu O Príncipe. Basicamente é um manual prático para príncipes de como governar, seguindo essa ideia do renascimento.
É nesse livro que tem a famosa frase: os fins justificam os meios. Ele passa muito tempo falando sobre a virtude do rei. O que seria essa virtude? Não entra mais no sentido de virtude, bondade da igreja. Entra no sentido de honra, de aplicar o necessário para se garantir no poder. E esse necessário é aplicar as forças necessárias para garantir o seu poder e fazer a manutenção do mesmo. Então, esse livro é inovador. E ele vai para a corte de Florença, se eu não me engano, conversar com o príncipe de Florença sobre esse livro. Outro autor muito famoso, esse já é mais, acho que, na Inglaterra, é o Thomas More, e ele escreveu Utopia. Nesse livro, ele questiona os modelos de sociedade reais e compara com os modelos de sociedade utópicas na cabeça dele. Qual seria a sociedade ideal? E por que nós não temos essa sociedade ideal? Ele compara com a sociedade inglesa, que é a que ele chama mais próxima de real. E durante o seu livro, o ser humano, a sua capacidade de criar, agir e viver, estiveram no centro dessa reflexão. Como o ser humano não é um indivíduo sozinho, ele é um indivíduo sociável. E essas ideias chegam pra gente hoje, pra gente que cursa história, e acredito que começou, né, ou foi retomada por esses pensadores dessa época do Renascimento. Enfim, eu falei aqui do uso político, falei dos pensamentos da época que dominaram, né, esse renascimento, esse humanismo. E agora eu vou falar o mais importante, né, que é por aquilo que a gente conhece o Renascimento, pelas artes. Bom, já que o nosso foco são as cidades italianas, eu vou falar como é que foi um pouquinho na Itália e depois eu vou falar como é que foi no resto da Europa. Bom, na Itália a gente teve 3 fases: a 300, 400 e 500. A de 300 é do século XIV, a de 400 é do século XV e a de 500 é do final do século XV e início do século XVI. Bom, a de 300 se caracterizou como um período de transição. Era uma mistura de arte gótica com arte bizantina. Passou a ter um uso excessivo de cores e de luz para criar volume, para criar profundidade de cena. Eles usavam um plano bidimensional. Que isso significa que a pintura, em vez de ter um plano só, como costumava ter, ela passou a ter 2. Então tinha algo acontecendo aqui na frente e algo acontecendo aqui atrás. Técnicas de pintura começaram a ser desenvolvidas nesse tempo. Bom, os 400 é considerado o período de consolidação do Renascimento artístico. Florença, né, se tornou o centro do Renascimento devido à sua situação financeira privilegiada. Era uma cidade que tinha muitos comerciantes, ou seja, muito acúmulo de dinheiro. E falando em Florença, a família Medici chega ao poder em 1430 e começa a dar incentivos artísticos. Começam a estimular o mecenato. O que é o mecenato? É você, comerciante, rico, que tinha um certo acúmulo de dinheiro, começar a patrocinar, a ser o mecenas de certos artistas. Além disso, os Medici criaram a Casa dos Medici. O que era isso? Era uma casa voltada para investimento em cultura. Então eles criaram e alimentaram bibliotecas, adquiriram coleções de pintura e patrocinaram a família Medici. Em geral, patrocinou a maioria do Renascimento em Florença. Era a família que mais fazia o mecenato, porque eles eram muito ricos. Os destaques dessa época a gente pode falar do Donatello, do Masaccio, do Botticelli e outro nome aqui que eu não vou pronunciar porque é impronunciável. Mas enfim, falei Donatello. Isso lembra Tartarugas Ninjas, tá, gente? Que era Donatello, Leonardo, Rafael e Michelangelo. São os 4 maiores pintores que a gente conhece do período renascentista. Uma excelente homenagem. Sou fã.
Enfim, e para terminar, os 500, que foi o apogeu do Renascimento. Nesse período, passou a se ter uma diferenciação entre artista e artesão. O artesão ele podia fazer várias coisas, mas o artista ele tinha um maior reconhecimento, um maior prestígio. E nesse período a gente tem como destaque o meu querido Leonardo da Vinci, o Rafael, o Tiziano e o Michelangelo. Existia uma birra ali entre Da Vinci e o Michelangelo. Normal, tranquilo. Todos nós sabemos que os dois são excelentes artistas, mas é normal ter uma competiçãozinha, né? Um pouquinho saudável. Mas é nesse período que tem o auge do Renascimento, as cidades italianas estão passando por crises políticas e econômicas. O que é isso, Ana? Bom, eles estavam tendo conflitos entre si, ou seja, poderia ser conflitos internos de forma de administração das cidades, porque era pensado, chegou a se pensar em modelos de república nesse período, lugares onde tinham monarquia. Então, crises políticas nesse sentido para descobrir qual era o melhor modelo para ser vigente. E além disso, eles estavam passando por invasões estrangeiras, já que era uma região muito rica. Por exemplo, a França estava tentando invadir parte da Itália porque reivindicava o trono de certa cidade. Isso gerava, essa instabilidade gerava crises econômicas, porque você não vai querer manter seu dinheiro numa cidade onde está estável. E aí, além disso, as rotas comerciais, que Florença, Gênova e Veneza estavam muito participativas, passaram a não ser mais tão importantes, porque os portugueses e espanhóis conseguiram descobrir outros caminhos até a Ásia, deixando aquela rota do Mediterrâneo desvalorizada. E essa desvalorização também faz as pessoas quererem retirar o dinheiro dessas cidades e irem para cidades onde se tem uma estabilidade. E a cidade que estava tendo estabilidade naquele momento era Roma. Então, tem um deslocamento gradual dessa produção artística e dessas pessoas para Roma, porque estava mais estável, porque tinha o papado, que o papado se tornou um excelente mecenato. E o maior exemplo de mecenato é a Capela Sistina. Ela é fruto dessa época, do Renascimento, e foi pintada da forma mais bonita possível. Sim, se vocês puderem dar um Google, tem no Google Arts and Culture, que vocês podem entrar na Capela Sistina e ver. Vale muito, muito, muito a pena. Aproveitem que vocês estão no período de quarentena e vão visitar esse lugarzinho lindo. Enfim, falei aqui de Roma, e agora eu vou... De Roma não, né? Da Itália em geral. E agora eu vou falar de outras partes da Europa. Por quê? Porque o Renascimento não esteve restrito só à Itália. Foi um lugar de muita importância, com certeza. Mas o Renascimento foi, né, como eu falei, nessa troca de ideias, nesse transporte de pessoas, foi para outros lugares, entre eles Flandres, que agora é a nossa atual Bélgica, que teve um grande esplendor na pintura, com o Jan van Eyck. Sou péssima com o nome dos estrangeiros. Ele ficou muito conhecido, tem até a pintura daquele casal dando a mãozinha, a mulher grávida. Essa pintura é de Flandres, não é da Itália. E, né, para além da arte de pintura, né, a gente tem nas letras o Erasmo de Roterdã, que escreve o Elogio da Loucura, onde ele faz críticas muito pesadas à igreja e à vida monástica. Por exemplo, ele critica o celibato, ele critica as indulgências, porque você tem que comprar seu pedaço no céu, sabe? Seu lugar no céu. São críticas nesse nível. E outro lugar também que teve foi a França. Mas na França a gente está mais voltado para as letras do que para a arte. Então na letra a gente teve o François Rabelais. Ele foi autor do Pantagruel e do Gargantua. Na Inglaterra a gente teve o nosso querido e famoso William Shakespeare.
Shakespeare escreveu Hamlet, Rei Lear, Romeu e Julieta, uma peça incrível, ótimos filmes hollywoodianos, né? Onde o ser humano e suas fraquezas eram os temas principais. Hamlet tinha toda a questão de ser ou não ser, eis a questão. Romeu e Julieta coloca a ambição de duas famílias frente ao amor juvenil. E se esse amor era amor mesmo ou era uma vontade de provocar as duas famílias. Entra muito nesse questionamento da sociedade, que é interessantíssimo. Em Portugal, a gente tem o Luís de Camões escrevendo os Lusíadas. E na Espanha, a gente tem o Miguel de Cervantes escrevendo Dom Quixote de la Mancha. Um ótimo livro, incrível, por sinal. Por favor, leiam, vale muito a pena. E agora, eu vou falar um pouquinho das ciências e do Renascimento. Como, né, se deu esse processo. Bom, eu vou citar 3 exemplos, de influência e de coisas que aconteceram na ciência que tiveram diversas consequências pra gente hoje. Até então se tinha a crença de que a Terra era o centro do universo, assim como porque nós estávamos aqui, Deus criou a gente, então a gente era o centro do universo, a Terra. E aí surge, né, Nicolau Copérnico com a sua teoria do heliocentrismo. Depois dele muito estudar, ele percebeu pelo movimento dos astros de que nós não estamos no centro do universo, mas sim o Sol é o centro do universo e os planetas vão girando em torno do Sol. Isso foi muito combatido pela igreja, tanto que ele foi considerado herege e foi perseguido pela igreja e teve que negar essa teoria. Assim como Galileu. Galileu, por sua vez, também tentou provar a teoria de Copérnico. Como eu falei, as ideias elas estão sempre circulando. Ele tenta provar essa teoria de Copérnico, além dos seus próprios estudos sobre os astros. E isso tudo ia contra o ensinamento da igreja. E aí ele teve que negar seus estudos. Ele foi perseguido, ele foi julgado. Ele teve que negar seus estudos e ainda ficou ainda sofreu prisão domiciliar em casa. Bom, Galileu acabou sendo julgado e sofreu, além dele ter que negar tudo que ele estudou falando que ele estava errado, quando na verdade ele estava certo, ele ainda teve que ficar em prisão domiciliar até o resto da vida dele, para que essas ideias não fossem mais difundidas. Anos depois, lá, sei lá, no século XX, foi no século XX, a igreja resolveu falar, não, a gente se precipitou, a gente julgou Galileu errado, na verdade ele estava certo. Veja só, 5 séculos depois, ele estava certo. O homem foi preso, ficou preso em casa por 10 anos. No final ele estava certo. Nossa, ótimo. Do túmulo dele ele deve estar, tipo assim, super feliz. Enfim. E depois, o último que eu vou citar, que envolve a mesma temática de astros, é o Kepler. O Kepler, ele estudou o movimento dos planetas e formulou uma série de leis a respeito desse movimento. E a igreja, mais uma vez, não gostou muito disso, né? Enfim. Por que eu tô falando de ciências e renascimento? Todos esses homens que buscaram, né, estudar esse movimento dos astros e tudo mais, eles entenderam que ao invés de eles sentarem e contemplarem essa natureza de forma muito passiva e aceitarem essas explicações básicas da igreja, eles acreditavam que o ser humano podia entender essas questões pelos seus próprios meios desenvolvidos por eles a partir dessa razão dada por Deus. Então, eles nada se afastam da religião. Eles usam ela de forma diferente, né? Buscam uma outra abordagem para explicar o mesmo. A origem do universo, achar o lugar deles nesse mundo que Deus criou. Tudo é voltado para Deus.
só é explicado de uma forma muito diferente. Então, assim, se vierem a perguntar no vestibular, o renascimento é um afastamento de Deus? É um período de ateísmo? Não. É só uma busca por outras explicações para o mundo que Deus criou. Enfim, então é isso, pessoal. Espero ver vocês na próxima aula.